convidar você a abrir a sua Bíblia nessa hora, lá na carta do apóstolo Paulo ao 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 12. E eu gostaria de, nos próximos minutos, pensar com você à luz das Sagradas Escrituras, a respeito de caminharmos juntos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 12. Está dentro de um contexto, mas eu quero apenas utilizar esse verso para nortear tudo aquilo que eu creio que Deus há de falar aos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. E como oração e canja de galinha não fazem mal a ninguém, eu convido você a fechar os seus olhos novamente. E eu gostaria que você orasse, você pessoalmente, você e Deus, você e o Espírito Santo, e pedisse para que o Senhor falasse com você através da palavra dEle. Peça nessa hora, fala: Senhor, eu vim aqui neste culto prestar adoração ao Senhor, exaltação ao Teu santo e bendito nome. Eu sei que o Senhor já tem falado ao meu coração através das canções, das orações, mas eu quero, Pai, nessa hora que o Senhor fale comigo através da Tua palavra. Eu quero sair daqui diferente da maneira como eu adentrei nesta noite. Pai, mais uma vez, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, estamos em uma jornada. E nesta jornada há percalços, há dificuldades, há lutas, mas também, Senhor Deus, há a maravilhosa presença do Senhor nos acompanhando a cada momento. Esta é uma promessa do Senhor. E nós te pedimos nessa hora, fale conosco. Ó Deus, nos instrua, nos encoraje, nos admoeste se for necessário, mas clamamos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Toda vez, meu amado irmão, que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que tomar por base algumas questões. E uma delas é justamente nos atentarmos ao contexto ao qual a palavra de Deus foi escrita. Aonde o versículo está inserido, o que ele estava querendo dizer, o que estava demonstrando e o que ele quer falar a cada um de nós. Nós padecemos nos dias de hoje de um analfabetismo bíblico, aonde nós não temos apenas que evangelizar aqueles que não conhecem as Escrituras, mas infelizmente estamos vivendo um tempo aonde nós precisamos evangelizar cristãos, porque muitos não conhecem a palavra de Deus. Na escola bíblica dominical nós falávamos exatamente sobre isso. O grande problema é que para nós cristãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é de fato a palavra inspirada do Senhor, que muda, que transforma, que fala ao nosso coração. Mas para alguém que não tem o temor de Deus, a Bíblia é meramente um livro. E como um livro, eu posso distorcer aquilo que eu quero. Eu posso inferir algumas coisas aos quais a palavra do Senhor não está dizendo ao meu bel prazer, para tão somente justificar algo que eu quero. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu leio a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler está dentro de uma situação ao qual o apóstolo Paulo, ele está tendo que voltar, mandar uma carta para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade importante da época romana, uma cidade portuária, e acontece que a igreja se desenvolveu ali e chegou num ponto em que a bagunça se instaurou. Ali começaram a ter diversas facções, não eram criminosas,
mas inúmeras facções, aonde uns elegeram Pedro como líder, outros elegeram Paulo como líder, outros elegeram outros, e tinha ala mais radical. Não, nós só seguimos a Jesus, é só Ele que nós ouvimos. E Paulo tem que começar tudo de novo, falando sobre a importância da comunhão, do crescimento em comum. Toda vez que você ouve a palavra comunidade, ela nada mais está dizendo que uma unidade comum. Pessoas diferentes que estão reunidas com uma finalidade, com um propósito. O apóstolo Paulo vai ter que detalhar a construção de uma igreja onde você tem pessoas diferentes, de culturas diferentes, de muitas vezes educação diferente, mas que quando tocadas e transformadas pela palavra de Deus, elas começam a pensar não mais segundo os seus próprios princípios e pensamentos, mas segundo os princípios e pensamentos do Senhor, mediante a sua palavra. Então Paulo vai ter que fazer uma conversão ali, uma convergência com o pessoal, além dos escândalos morais que havia e que ninguém estava dando nem bola para isso. Paulo vai ter que trabalhar a situação e dizer, olha, gente, nós somos um corpo. E como corpo, nós temos muitas partes. E realmente, se nós fizermos uma anatomia do corpo, nós vamos ver aí inúmeros órgãos. Não apenas aqueles aos quais nós vemos, que se tornam visíveis, mas aqueles que estão internamente dentro de nós. Tudo isso faz o que nós somos. Essa junção de pessoas diferentes, de maneiras de pensar diferentes, faz com que em Cristo nos tornemos então uma família. E toda vez que eu penso em convergência, toda vez que eu penso em comunhão de igreja, a primeira figura que vem à minha cabeça é justamente o de família. A igreja nada mais é do que uma grande família. E como família, nós sempre queremos o bem um do outro. Nós sempre queremos o desenvolvimento um do outro. Nós queremos que os nossos filhos, eles venham a ir mais longe do que nós chegamos. Mas como família, você sabe também que tem as diferenças. Tem ali as brigas, tem ali os desentendimentos. E é algo muito particular da família, que nós, membros da família, podemos nos engalfinhar de certa feita, né? Ou de vez em quando. Mas a gente fica extremamente irritado e coeso quando alguém de fora fala mal de nós, ou da nossa família, ou de alguém da nossa família. Aí todo mundo toma dor ali, fala assim, ó, eu posso falar isso do meu irmão, da minha mãe, enfim, mas você não pode não. Geralmente é assim. Como igreja, a gente tem que entender, nós estamos em processo. Entenda isso. Nós estamos em processo. O que é uma igreja? A igreja nada mais é do que um bando de pecador que foi tão somente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E que nós estamos caminhando na obra que o Senhor começou em nós. E nenhum de nós ainda estamos prontos. Até porque se você e eu estivéssemos prontos, o Senhor provavelmente já teria retirado-nos da terra. A conversa com Enoque foi tão boa, né? Durante 300 anos ali, ele está conversando com Deus, e aquela intimidade tão gostosa, que Deus simplesmente fala assim, ó, Enoque, ó, bora, vem aqui comigo, vamos continuar a conversa comigo aqui no céu, porque a situação era muito boa de relacionamento. Então, se o seu relacionamento com Deus foi realmente perfeito e bom, pode ter certeza que Ele te recolhe antes, para poder continuar o bate-papo com Ele lá no céu. Mas enquanto isso, Ele está desenvolvendo a imagem de Cristo em cada um de nós. E nós verdadeiramente precisamos entender que nós somos uma igreja família. E o que eu quero dizer com igreja família? Próximo slide, por gentileza, Lai. A primeira coisa que você e eu precisamos entender é que igreja família é aquela que me ajuda a focar em Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, do verso 37 a 38. Mateus, capítulo de número 22, do verso 37 ao verso de número 38.
A palavra do Senhor assim nos diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Vamos dissecar esse texto por alguns instantes. Primeiro, ele nos convida a amar a Deus. Este é o nosso foco. Nós aqui repetimos dominicalmente quais são os nossos 3 eixos, os nossos 3 Es. E ele começa dizendo o quê? Exaltar a quem ou o quê? Exaltar a Deus. O objetivo da igreja é levar-nos à adoração, à exaltação daquele que é a base de tudo quanto fazemos. Até porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se movemos e existimos é por causa do Senhor. Você e eu só estamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo, através do profeta Jeremias, vai declarar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida e sobre a minha vida. Tão somente. O nosso objetivo é amar a Deus. E quando ele fala amar de coração, é realmente com a nossa paixão, com a nossa garra, com tudo que nós temos, com afinco. Amar de alma, quer dizer, com o nosso espírito, entendimento, com todo o nosso intelecto. Eu preciso conhecer a Deus, mas como eu conheço? Mediante a sua palavra. Mas como eu vou conhecer a palavra de Deus, se eu não estudo o manual que Ele deixou para cada um de nós? É por isso que desde pequeno, desde a sua conversão, você ouve sempre 2 situações básicas que é necessário para o desenvolvimento do cristão: ler a Bíblia e orar. Estudar a palavra de Deus e orar. Eu não me recordo agora de cabeça quem foi a pessoa que citou esta frase, mas ela dizia que é impossível escravizar um povo que conhece a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai dizer de uma outra maneira, não é? Que chegaria um tempo aonde, se fosse possível, não é, né? Até os eleitos seriam enganados, se fosse possível. O que Deus está dizendo? Olha, um povo que conhece a palavra de Deus, ele não é escravizado. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Ele sabe o que é moralmente correto. Ele sabe o que é certo e ele vai defender aquilo que é certo até o final. Independente do que as pessoas venham a dizer. Independente se as pessoas venham dizer daqui para frente que a grama agora é roxa. Mas você olha assim e fala assim, não, a grama é verde. Não, agora daqui para frente a grama é roxa. Não. Eu preciso amar a Deus e uma igreja família me ajuda a focar em Deus. Salmo 34, verso 3 vai dizer, olha, proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Para que precisamos caminhar juntos? Porque precisamos ser uma igreja família. Porque ela me ajuda a focar em Deus, ela me ajuda a adorar, ela me ajuda a entender, Deus merece a sua adoração e a minha adoração. E Deus não está pedindo que você simplesmente faça por obrigação. Até porque é sempre bom a gente lembrar. Desde a eternidade, Deus possui comunhão perfeita. Não é à toa que desde Gênesis a palavra do Senhor já apresenta aquilo que nós desenvolvemos como conceito de triunidade. Por quê? Porque desde o início, façamos o homem à nossa imagem, já existe a pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Já existe comunhão perfeita. E Apocalipse vai dizer depois a respeito das miríades de anjos que adoram ao Senhor, que declaram, Santo, Santo é o Senhor. Adorar a Deus é um privilégio que você e eu temos. Servir ao Senhor é um privilégio que você e eu temos. Deus não precisa da sua adoração, da minha adoração. Mas é um privilégio podermos adorar o Senhor.
Deus não precisa do seu talento, do meu talento, para absolutamente nada. Mas é um privilégio quando nós podemos usar os nossos talentos para louvar ao Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar, que uma igreja que realmente caminha junto, uma igreja família, nos ajuda ou nos auxilia, é a enfrentar os problemas da vida. Irmãos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos limitações. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Todos nós temos momentos que nós estamos extremamente felizes, mas alguma coisa pode acontecer que te leve à beira da tristeza, da mágoa, do ressentimento e tantas outras coisas, há momentos de apreensão, o que vai acontecer, como será e uma série de coisas. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10 a 11, eu quero convidar você a abrir esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso número 10 e 11. Desempenhar a espada, 1, 2, 3. Largada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10 e 11, a palavra do Senhor vai assim dizer: E Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem. É bom a gente fazer antes de continuar, fazer uma pequena definição. Quando a palavra de Deus usa o termo exortar, a gente geralmente acha que está dando um sermão. Fulano está exortando. A exortação, do ponto de vista bíblico, é uma palavra de encorajamento. A admoestação de correção. Ok? Então, exortem-se, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo está exaltando a igreja que se encontra em Tessalônica, porque eles estão se encorajando, se edificando. É uma igreja dizendo: olha, meu amado irmão, eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu vou estar junto com você, eu vou estar orando, eu vou estar pagando o preço, eu vou estar intercedendo, eu vou estar me colocando na brecha. Olha, eu não posso ajudar muito, mas olha, o que eu puder fazer, ajudar financeiramente, não sei. Mas conte comigo. Uma igreja família é uma igreja que ajuda os seus membros, os seus familiares a enfrentar os problemas da vida. Isso realmente é o que nós denominamos de comunhão. Essa é uma das bases e fundamentos do nosso pequeno grupo multiplicador. Porque é um lugar onde nós estamos reunidos, às vezes com problemas, com lutas, e ali naquele grupo, naquele grupo menor, nós estamos ali compartilhando as nossas lutas, e nós temos ali pessoas que estão orando, que estão intercedendo por nós, e que chegam na semana que vem, e aí, como é que foi? Ou durante a semana ali, dizendo: olha, como é que foi a situação? Deu certo? Não. Um pequeno grupo faz a diferença, porque é a igreja se mostrando família, unida para ajudá-lo a enfrentar os problemas da vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai poder declarar na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, a respeito, quando ele diz: olha, e cada um deve ajudar o outro a levar as suas cargas, mas cada um levará o seu próprio fardo. Aí você fala assim: olha, mas por que Paulo parece que está repetindo as mesmas coisas? Não, ele não está repetindo nada. Ele está dizendo, olha, que há momentos em que o fardo é tão pesado para você, que você não consegue carregar sozinho. E você precisa de alguém para auxiliá-lo. Mas há situações que só você e eu podemos resolver. Podemos ser aconselhados por problemas que nós estejamos a passar. Mas quem vai tomar a decisão de ouvir e mudar é você. Mas ao mesmo tempo, nós estamos juntos, dizendo: olha, estamos aqui, conte comigo.
Uma igreja família é uma igreja que nos ajuda a focar em Deus, isso é adoração, exaltação. É uma igreja que nos ajuda exortando, edificando uns aos outros, e isso é comunhão. Terceiro, é uma igreja que me ajuda a fortalecer a minha fé. Abram comigo, por gentileza, terceiro slide, por gentileza, lá. Hebreus capítulo 6, verso número 1. Abram suas Bíblias, por gentileza. Hebreus é fácil de achar, já está quase no final. De trás para frente você vai ter Apocalipse, você vai ter ali Judas, as cartas de João, a carta de Pedro, Tiago, e aí você tem, então, Hebreus. A palavra do Senhor diz assim, olha, portanto, deixemos os ensinos elementares, Hebreus 6:1, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, mas da fé em Deus. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, gente, é chegado o momento de nós pararmos de ser crianças espirituais, de recebermos leitinho. Até quando nós vamos ficar dando leite? É necessário ir introduzindo alimentos mais sólidos. Mas alimentos mais sólidos só podem ser introduzidos para quem de fato quer buscar a palavra de Deus. Como que você pode discutir questões sérias, biblicamente dizendo, se muitas vezes a pessoa não tem maturidade para poder justamente entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo? É necessário crescimento, é necessário desenvolvimento. E uma igreja família me ajuda a fortalecer a minha fé. Termos a fé muitas vezes abalada não é desmérito. O desmérito se dá verdadeiramente quando nós estamos perdendo a fé e não buscamos a direção, a solução, socorro no Senhor. Porque os discípulos, eles reconheceram que estavam com um problema de fé e eles chegam ao Senhor Jesus e pedem, Senhor Deus, aumenta-nos a fé. Eles são ali sinceros diante do Senhor Deus, nós identificamos um problema e esse problema é sério. Nós não estamos conseguindo crer, nós não estamos conseguindo acreditar. Ajuda-nos. E quando você dá a liberdade para o Senhor agir, Ele age. E aqueles homens fizeram grandes coisas ao longo da história. Uma igreja, ela nos ajuda a crescer em maturidade. E a parar de ficar pensando em coisas pequenas. Às vezes a gente olha para o passado e vê, às vezes, igrejas que brigaram por coisas tão... porque foram resolver pintar a igreja. Aí um foi lá e votou que a cor seria de uma determinada... Vamos supor aqui, vai ser creme. Aí o outro queria que fosse marrom escuro, sei lá. As pessoas saíram brigando, porque como que... Aí fica assim, olhando assim, fala, gente... Se vai ser creme, se não vai ser creme, vai fazer diferença para você na sua fé? Não vai. Mas existem coisas importantes. Quantas pessoas ao nosso redor estão perecendo sem Jesus? Quantas pessoas estão aí padecendo situações sérias, de problemas sérios, e que não têm um ombro para caminhar, um ombro para chorar? Quando Tiago fala e escreve a respeito do capítulo 5, sobre a questão de confessar os nossos pecados, nós também falávamos, estudávamos em escola dominical. Se você não vem, você não aprende. Se você não aprende, você não cresce. Existe uma diferença muito grande entre ser perdoado e ser curado. Por que Tiago, pelo Espírito Santo, vai dizer, confessai os nossos pecados uns aos outros para serem curados? Por que ele não está falando, olha, só o perdoar é necessário?
Você que veio na IBD, você sabe a resposta. Você que não veio, eu não vou dar a resposta. Tá bom? É crescimento, é desenvolvimento. Deus quer que nós cresçamos. E isso é discipulado. Isso é relacionamento discipulador. É você caminhar com a pessoa, ajudando-a a criar firme raiz em Deus. Firme raiz no Senhor. Uma igreja família me ajuda a fortalecer na fé, porque ela é uma igreja que investe em relacionamento discipulador. Porque ela quer que você não seja seguidor dela. Seguidor do pastor Bruno, seguidor do pastor Ramão, da irmã Maria Ângela, seguidor do pastor, nada disso. Ela quer que as pessoas sejam seguidoras de Cristo. Cristo é o firme fundamento de todas as coisas. Porque homens vão e vêm, mulheres vão e vêm, mas o Senhor permanece para todos sempre. Se queremos caminhar juntos, e precisamos caminhar juntos, precisamos entender isto. Quarto, a igreja família é a igreja que me ajuda a buscar o meu ministério. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de ler Efésios capítulo 4. Se quiser, já abra sua Bíblia aí, por gentileza. Efésios capítulo 4, verso número 12 e o verso de número 13. Efésios capítulo 4, verso 12 e verso número 13. Mas, enquanto você procura, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o seu ministério? Você sabe para o que Deus lhe chamou? Para que Deus lhe deu determinados talentos? Você sabe por quê? Se você não sabe, a pergunta que eu te faço é por que você não sabe? Se você sabe, a pergunta é, você está usando o que Deus lhe deu? Ou, se você não está usando, por que você não está utilizando o seu dom e o seu talento? Porque dom e talento, quanto mais você usa, mais você é aperfeiçoado e mais Deus lhe concede. O grande problema que você e eu sabemos é que, à medida que Deus lhe dá dons e talentos e você não usa, você corre o risco de Deus subtrair isso da sua vida e dar para quem está realmente fazendo e trabalhando. Dom não é uma versão do Golem, lá do Senhor dos Anéis, meu precioso, do Gollum. Mas é algo para você utilizar. Efésios capítulo 4, verso 12, verso 13, diz assim, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus concedeu dons e talentos para o crescimento, desenvolvimento da obra do Senhor. Para você que está na minha direita, e você que está na minha esquerda, dá uma olhadinha para esse banner aqui, por gentileza. Ele diz assim, olha, nossa missão é o quê? Nossa dívida é o quê? Então a nossa missão é fazer o quê? Dons e talentos são concedidos para nós servirmos. Quando eu não sirvo, eu estou sendo um servo inoperante, um servo inútil. E uma igreja família, ela me ajuda a buscar o meu ministério. Ela me dá oportunidades. E você pode vir assim, pastor, nunca me deram oportunidades. Você já perguntou aonde eu posso me encaixar naquilo que a igreja necessita? Por quê? Porque às vezes a igreja passa por inúmeras necessidades de mão de obra, de pessoas para servir, para ajudar. Mas as pessoas às vezes ficam assim, não, porque eu só faço se for para poder ser estrelinha de Jesus, aparecer lá na frente. A pessoa, se o seu pulmão dizer assim, eu vou entrar em greve,
né? Porque eu não estou aparecendo, ninguém está me vendo, então a partir de hoje eu não vou funcionar. Eu não sei quanto tempo a pessoa pode ficar sem respirar, sem o pulmão, doutora Ademar, mas eu sei que não deve ser muito tempo, não. Ou seu apêndice, né? Uma coisinha tão insignificante, fala assim, hoje eu não vou trabalhar, eu vou dar uma inflamada aqui. Você que não é levado urgentemente para o hospital, que você pode morrer. O que eu quero dizer com isso? Olha, existem inúmeras oportunidades de serviço. E às vezes eu tenho que me apresentar, olha, o que eu posso fazer? Porque às vezes quando você se voluntaria para ajudar, você acaba se envolvendo e descobrindo muitas vezes a área de atuação ao qual Deus lhe quer. Pegar um exemplo, estamos precisando de alguém para auxiliar no ministério infantil, mas eu não tenho habilidade, mas há necessidade, olha, eu vou ajudar do meu jeito, né, me mostra como. E às vezes a pessoa acaba se identificando com o ministério. Nunca imaginei que ia gostar do ministério infantil, cuidar de criança, essas coisas, que legal, tal. Mas por quê? Havia uma necessidade, havia uma disponibilidade. E Deus abençoa quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus quer fazer. Uma igreja família me ajuda a buscar o meu ministério, isso é serviço. Isso é servir. E por final, uma igreja família é aquela que me ajuda a cumprir a minha missão de vida. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, verso número 24. Atos, capítulo 20. Verso número 20 a 24. Todavia, diz a palavra do Senhor, Atos 20 e 24, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo está declarando. Olha, o que eu quero é terminar a corrida, completar o ministério. Qual ministério? O de ficar viajando de uma cidade para outra? Não. O ministério de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E isso você e eu podemos fazer de qualquer lugar. Lembre-se, nós somos chamados para sermos testemunhas. Testemunhas simplesmente falam do que veem. Testemunhas simplesmente falam do que experimentaram. Paulo está dizendo, olha, eu quero terminar essa corrida, eu quero terminar essa carreira. De fazer o quê? De testemunhar da graça de Deus. Querido, o que muda uma sociedade é justamente o poder da palavra de Deus. Uma palavra que nos une como família. Que nos agrega como família. Que nos faz caminhar naquilo que é correto, naquilo que é certo. E que entende que a verdadeira transformação acontece mediante o poder de Deus que está embasado no Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve Romanos, capítulo 1, ali, versos 16 e 17, ele vai falar justamente sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho. Que é o poder de Deus, e a palavra ali é dinamite. Né? É algo que, quando é acendido, não deixa nada da mesma forma. O Evangelho causa esse impacto. Uma igreja família, uma igreja que caminha junto, ela me ajuda a cumprir a minha missão de vida. E qual é a minha missão de vida? É justamente evangelizar o pecador. Lembra do terceiro E? Existimos para exaltar a Deus, equipar os santos e evangelizar o quê? Evangelizar o pecador. Isso é missões.
Uma igreja missionária não é aquela que só investe em alguém para ir aonde nós não podemos ir. Uma igreja missionária é aquela que entende que quando nós saímos ao término desse culto, porta fora, a rua já se tornou o nosso campo missionário. Ao chegarmos em casa, os nossos vizinhos é campo missionário. O ambiente onde nós estamos trabalhando é campo missionário. A escola onde nós estamos estudando é campo missionário. Uma igreja família me ajuda nesse cumprimento de missão. E às vezes coisas bobas. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa para chamar a atenção ou para ter a oportunidade de falar de Cristo. Não é? Eu tenho pouco a pouco, tenho algumas camisetas de missões que eu acabei adquirindo, e eu pretendo mudar o meu guarda-roupa nos próximos meses aí, com alguma camiseta com dizeres evangélicos, porque eu percebi que muitas vezes na escola eu não preciso chamar a atenção e falar, gente, agora me ouça aqui, olha, eu sou pastor da igreja, mas o simples motivo de estar com uma camiseta, eu estava com aquela camiseta de missões que nós viemos lá do congresso, só Jesus salva, com o formato do Brasil. Pelo menos 3 alunos vieram perguntar, professor, que camiseta legal. E ali você tem a oportunidade de falar, realmente, legal, porque Jesus faz uma grande mudança, uma grande transformação. Uma camiseta com dizeres cristãos, ao qual você justamente tem a oportunidade de dizer, olha, que camiseta legal. Pois é. Mas o Jesus que está escrito aqui é muito mais legal. Por quê? Porque onde você está é campo missionário. E a gente precisa entender. Às vezes você não pode pregar abertamente no determinado lugar em que você está. Mas às vezes uma roupa que você está vestida mostra exatamente a quem você serve, a quem você teme. Uma igreja família, ela me ajuda a cumprir a minha missão. Romanos 10, 14 e 15 vai dizer, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como que as pessoas vão conhecer de Cristo se ninguém falar de Cristo a elas? Como elas se converterão se ninguém for pregar? É necessário nós sairmos sim das 4 paredes. Eu fiquei muito feliz ontem, quando os nossos adolescentes realmente assumiram ali a proposta de chamar os seus amigos. Claro que nós usamos aí a questão da isca dos hambúrgueres, mas foi muito legal ver eles chamando os amigos, foi muito legal ver eles envolvidos, trazendo seus colegas de sala. E ali ouvir e ver pessoas realmente se ajustando com Deus. Só que há muito mais a ser feito. Nós precisamos sair. Precisamos ir lá para o Brizola, fazer ali equipes que possam cantar ali, que possam louvar o Senhor. Quantos adolescentes ali estão perdidos com cigarros eletrônicos e outras coisas? Com lares desfeitos, destruídos. Só que eu preciso entender, há uma missão a ser executada. E uma igreja, família me ajuda nisso. Vamos caminhar, vamos realmente trilhar aquilo que Deus nos dá. E chama a nós a fazermos. Finalizando, voltando a 1 Coríntios, Paulo diz, olha, nós somos muitas partes, mas formamos um só corpo. Nós temos aí os nossos pensamentos, mas precisamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. O que Deus está nos dizendo, o que Deus está nos mostrando. O que Deus já nos mostrou. Quando nós vemos cristãos se enveredando para inúmeras ideologias que são contrárias à palavra de Deus, nós identificamos, temos um problema. É um problema sério. Quando cristãos utilizam o pretexto de saúde pública para a questão de aborto, nós temos um grande problema. Justificando inúmeras outras situações,
Ah, legalidade das drogas. Só quem tem um filho que está preso nas drogas sabe a desgraça que isso gera. O que acontece? Desculpa a realidade, mas é que não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou há mudança de vida, ou não há mudança de vida. Ou há transformação de valores, ou não há transformação de valores. Ou valorizamos a família, ou não valorizamos. Ou esse livro se torna realmente o nosso alimento diário, ou ele não é. Não adianta a gente dizer que somos cristãos e não conhecemos a palavra de Deus. Não adianta dizermos, eu sou cristão, frequento a igreja. Que bom, meu irmão, porque você frequentar a igreja, pelo menos você tem a oportunidade de ouvir Deus falar e você sair dali transformado. Eu prefiro que você continue vindo, né, porque Deus sempre nos dá a condição de sermos de alguma maneira impactados. Mas se eu quero crescer, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso investir tempo na palavra de Deus em oração. O que Deus está dizendo. Porque a palavra de Deus vai me levar a não olhar somente para o meu umbigo, mas olhar para o todo, para as pessoas ao meu redor. E a entender que há grandes mudanças a serem realizadas. E que Deus nos dá o meio para fazermos isso. Só que nós precisamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Sermos verdadeiramente uma igreja família. Lembrando, eu gosto sempre de repetir essa ilustração que eu aprendi na minha infância. A melhor definição de igreja que eu conheço. Que igreja é igual a Arca de Noé. Tinha um monte de bicho, um cheiro maravilhoso dentro, mas quem estava lá foi salvo. Às vezes, há dificuldades. Mas enquanto nós caminharmos juntos, Deus está a fazer e a realizar grandes coisas. Deus está a nos despertar. Isso é ser de fato uma igreja família. Isso é caminharmos juntos. É isso que Paulo está dizendo. Olha, nós somos diferentes. Mas Cristo nos tornou um único povo. Com um propósito, com uma missão. Para ajudarmos aos outros, para encorajarmos, para focarmos na presença dEle, na adoração. E mudarmos a realidade onde que nós estamos. Não pela força. Como disse Zacarias, o Senhor para Zacarias. Não é pela força. Mas é pelo Espírito de Deus. É Ele quem gera e vai gerar as mudanças. A partir do momento que nós nos posicionarmos mediante o que a palavra de Deus me chama a fazer. Porque ela dá toda a instrução que você e eu precisamos. Seja parte de uma igreja família. Seja parte de uma igreja que realmente te ajuda na adoração, te ajuda na comunhão, te ajuda no discipulado, te ajuda no propiciar uma maneira de servir. Uma igreja que ajude você a cumprir a missão de Deus.